E para explicar melhor para a gente conversa com a coordenadora de Acesso e Equidade do Ministério da Saúde, Lilian Silva Gonçalves. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. É uma satisfação estar aqui com vocês para a gente divulgar e esclarecer sobre esse importante programa instituído pelo governo Lula e levado de forma interministerial, intersetorialmente por todos os ministérios, e que nós, quanto saúde, temos a nossa de responsabilidade dentro desse processo. Com certeza, Lília, é um grande avanço, né? Este mês foi publicada a portaria que dispõe sobre a implementação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual. Esse é um programa muito aguardado, né, Lília? É fruto de reivindicação popular e agora torna-se um programa nacional, de abrangência nacional. Como é que vai funcionar essa política e quantas pessoas já devem ser impactadas, atendidas nesse primeiro momento? Então, Amanda, eu acho que é importante a gente dar uma contextualizada, né, que esse decreto que foi promulgado no dia 8 de março pelo presidente Lula, ele, na realidade, ele vem para trazer um outro formato, não é um decreto, uma reedição do decreto anterior, mas sim traz o olhar para a ampliação do cuidado, inclusive para as mulheres e para as pessoas com útero, né? Que a gente inclui as pessoas trans e intersexo nesse rol de cuidado em prol da dignidade menstrual. A gente entende que o programa, né, ele vem para cuidar e acolher mais de 24 milhões de mulheres e pessoas com útero, tendo como base as pessoas, as mulheres, adolescentes e pessoas com útero em situação de vulnerabilidade, mulheres que se encontram recolhidas no sistema prisional, mulheres e pessoas com útero que estão em situação de rua, adolescentes que se encontram em medida socioeducativa. Então, a gente tem tratado de acolher informações nos diferentes sistemas de informação do governo federal, incluindo o CadÚnico, o próprio SINASE, que está dentro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania aqui, consegue acolher as informações sobre as adolescentes que cumprem medida socioeducativa, o próprio Ministério da Justiça, que nos traz dados sobre a questão das mulheres que se encontram recolhidas no sistema prisional. Vale ressaltar que a gente tem um problema com relação aos dados referentes às mulheres e às pessoas com útero em situação de rua, né? A nossa tentativa nesse primeiro momento é recolher as informações do CadÚnico, né, que é onde essa população também é contemplada, mas a gente conseguiu já identificar que é um número muito abaixo das pessoas e das mulheres que estão em situação de rua hoje, né, que vai ser no momento da implementação e distribuição desses insumos para o cuidado dessas mulheres é que a gente vai conseguir entender de forma territorial como é que estão as demandas e as necessidades dessa população, mas que nós estamos atentas e atentos a isso. E eu queria que você falasse um pouquinho também o que motivou, né, a criação desse programa, que é a chamada pobreza menstrual, e quais as consequências disso na vida de meninas e mulheres, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, né, a pobreza menstrual ela reflete, na realidade, principalmente, não só no nosso país, mas todos os países que estão em desenvolvimento, a questão da desigualdade social instaurada, né, no nosso país e aprofundada pela violência, né, de gênero, raça, orientação e identidade de gênero, né. Por haver entendido por parte do nosso governo, do presidente Lula, a necessidade de enfrentar as desigualdades sociais e que tem esse movimento, né, com relação à ação interministerial para resolver essa questão, né, para combater a desigualdade e trazer, né, todas as mulheres e pessoas com útero, né, trans, intersexo, que vivem hoje em situação de vulnerabilidade
e colocá-las de novo no centro da discussão das políticas públicas, né? Trazendo a luz do direito à saúde, da cidadania e da visibilidade das pessoas como portadoras de direitos, né? A gente precisa entender que esse movimento da pobreza menstrual reflete, inclusive, nas condições do qual o nosso governo, ao colocar mais de 5 ministérios, Ministério da Saúde, Ministério das Mulheres, Educação, Ministério da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, MDS, justamente para que a gente coloque uma política pautada pela equidade, ou seja, com um olhar para a vulnerabilidade social, mas entendendo que as políticas públicas devam fazer com que essas pessoas saiam dessa situação. Por isso, o desenvolvimento dessa política que engloba tantos setores tão importantes para o desenvolvimento das políticas públicas. Lilian, o João Ricardo Roque aqui, Pedro Bicudo, pergunta os locais de distribuição desses absorventes, e o Alberto Quirone também comenta aqui, pergunta também se as mulheres migrantes vão poder se beneficiar do programa, se o acesso a esses absorventes também vai beneficiar essas mulheres. Ele pergunta isso porque ele mora em Roraima e lá tem um fluxo grande, né, de imigração venezuelana, então é uma preocupação aqui também dos nossos espectadores. Então, com relação à distribuição, né, desde que a portaria interministerial foi divulgada, agora no dia 19, já há um processo de conversas, né, com os nossos gestores municipais e estaduais, através do Conselho do CONAS e CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, o Conselho Nacional de Secretários Municipais, justamente para a gente conseguir capilarizar o processo de distribuição desses insumos até os territórios, né? Nós temos uma média de mais de 5 mil municípios onde a atenção primária em saúde se encontra nesses locais. Nós somos o serviço onde melhor estamos posicionados em âmbito de território e capilaridade no Brasil inteiro, né? Acontece que a gente está tentando ainda ver um formato que acolha tanto as necessidades do município e as necessidades das populações para que essa distribuição e essa chegada desses insumos de fato cheguem de forma a garantir o acesso dessas pessoas. Inclusive, os outros equipamentos, tanto escolas quanto os CRAS, né, que estão dentro do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que são responsáveis pela parte da assistência social, também são alguns dos equipamentos que a gente vai estar utilizando para a distribuição desses insumos, né. Com relação à pauta dos migrantes, né, a gente entendendo que o sistema único é um sistema universal e que a nossa Constituição Federal ela define o direito humano como uma prioridade constitucional, as pessoas migrantes, refugiadas e apátridas também estão contempladas nesse processo de distribuição, né? Hoje a gente tem trabalhado e tem conversado muito no âmbito do Ministério da Saúde a questão da construção de uma política nacional de saúde integral às pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, que se encontra já no processo de formulação de um grupo de trabalho, do qual a gente fortalece o preceito constitucional do direito universal ao acesso à saúde e também aos direitos humanos. Mônica, e o programa, né, como a gente estava falando inicialmente, ele é de 2021, mas essa parte da distribuição dos absorventes, ela foi vetada pelo ex-presidente, né, o que frustrou imensamente todo mundo que estava engajado aí nessa luta, que estava na expectativa por esse programa de alcance nacional. Alguns estados tiveram, né, suas próprias leis, alguns municípios conseguiram garantir o programa de dignidade menstrual, mas isso foi realmente muito frustrante. Eu queria uma avaliação sua de como é que está a condução dessas políticas voltadas para as mulheres, para a saúde da mulher, o bem-estar da mulher, a segurança, durante esse terceiro mandato do presidente Lula, a gente ainda aí terminando o mês de junho. Então, o nosso governo, né, o governo do presidente Lula e o comando da nossa ministra
no Ministério da Saúde, a ministra Nízia, a gente conseguiu fazer uma avaliação no sentido que o governo anterior, ao fazer o decreto de distribuição, não conseguiu fazer a articulação intersetorial e interministerial necessária para a distribuição desses insumos e chegar até as mulheres e as pessoas trans e intersexo que necessitam desse insumo. A avaliação que a gente faz é que a gente conseguiu trazer, né, o presidente Lula conseguiu trazer de volta a visibilidade no cuidado e na construção de políticas públicas para as pessoas em situação de vulnerabilidade, trazendo como pauta o enfrentamento à desigualdade social, e entende, né, que as mulheres, que o recorte de gênero, o recorte de raça, né, o recorte de orientação e identidade de gênero também traz um recorte de que aumenta a desigualdade, né? A gente ainda tem que lidar com um país ainda misógino, racista, homofóbico, transfóbico, e que a gente precisa combater. E ao entender isso, traz no escopo da construção desse novo decreto e nova portaria a discussão de que esse programa ele estabelece 3 eixos básicos, né? Que o primeiro deles que é a instalação de saneamento básico e serviços, né? Que consigam contemplar acesso à água, a chuveiro, a banheiros, né? Ter um eixo de formação do qual hoje o Ministério da Saúde é responsável por esse eixo de formação, onde a gente tem debatido e discutido a desmistificação dos tabus com relação a esse ciclo que nós mulheres somos prendidas desde que a gente entra na puberdade, né, trazendo consigo um olhar de qualificação, de acolhimento das mulheres e das pessoas que sangram, para que a gente possa desmistificar e acolher a normalidade desse ciclo menstrual que é comum para todas as mulheres e pessoas com útero. Outra questão também outro eixo, a produção de materiais e produtos, né, menstruais, que é esse outro eixo, que é a distribuição desses absorventes no território, né? Então, esses 3 eixos se tornam fundamentais para a discussão da dignidade menstrual, trazendo esse programa como um caminho para o enfrentamento da desigualdade social e trabalhando com todos os outros setores, educação, justiça, MDHC e Ministério das Mulheres. Lília, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, pela conversa com a gente. Esse espaço segue à disposição do Ministério da Saúde. Venha sempre aqui conversar com a gente no Jornal PT Brasil. Bom dia para você. Bom dia, obrigada. E eu que agradeço. Tchau, tchau. Bom dia.